Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Daqui a pouco estaremos orando em favor de cada dizimista, de cada ofertante. Temos aqui dízimo da Delmira, também algumas ofertas anônimas, e alguns irmãos também que dizimaram por esses dias, né, também apresentando a vida do Davi Daniel. E querido, antes de qualquer coisa, irmãos, eu gostaria de agradecer aos irmãos, tá? Agradecer aos irmãos pelo que aconteceu durante essa semana, né? Essa semana tem momentos que é surpresa na vida da gente, tem momentos que a gente é surpreendido, né? Aí os irmãos fizeram surpresa para mim, foi na quarta-feira, e porque aqui no bairro funciona assim, irmãos. Nós não moramos nos bairros mais nobres de Sorocaba, nem nos lugares, né, privilegiados aí. Então de vez em quando você vê alguém andando na rua falando sozinho. Aqui para cá é comum essas coisas, né? Normal não, comum, né? Então de vez em quando um passa aí, acha o portão bonito, chuta o portão, bate no portão, e a gente escuta tudo isso. Aí esses dias, na quarta-feira, alguns irmãos, né, vieram aqui, vários irmãos, e fazendo uma festa lá fora, e eu fiquei muito contente com isso, né? Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, né? Planejaram, os que projetaram, os que desejaram estar conosco, mas não puderam. Mas Deus abençoe grandemente sua vida, tá bom? Pelo seu carinho e que você tem para conosco, para mim, para com a minha família. Aquilo que eu deixei lá próximo à mesa lá atrás, tá bom? É a resposta, né? De que eu gostei muito. E eu disse para alguns irmãos, tem coisas na vida que a gente faz questão de carregar e deixar gravado no nosso coração. Então eu deixei gravado bem lá na frente, porque cada vez que eu passar lá na frente eu possa lembrar, tá bom? E fica meu muito obrigado, Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus, tá bom? E também eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Livro de Salmos, de número 1, Salmo 1. Hoje em um espaço que nós chamamos de culto da família, né? Embora todos os dias seja o culto da família, seja momentos de nós estarmos em família, mas eu gostaria de estar dividindo esse momento contigo. Tem a pergunta, né, irmão? Por que altar se o pastor nunca fica no altar? Bom, tem uma canção que diz, não me lembro o resto, só me lembro esse trecho, diz: o meu coração é o teu altar. O nosso coração é o altar do Senhor. Salmo de número 1, a partir do primeiro versículo também. Você encontrou? Salmo de número 1, versículo 1. Vem para baixo, mas não briga com o vento, né? Que vem essa luta. Que vem essa luta. Salmo de número 1, versículo 1 também diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão ou o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, servo bom e fiel. Deus abençoe você mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Eu louvo a Deus. Quando a gente estava lá na igreja, irmãos, eu fiquei 15 anos trabalhando junto com o pastor. E assim, quando ele olhava meio de lado, eu falava assim: o pastor não gostou disso. Eu encostava nele lá: pastor, aqui. A gente começa a conviver juntos, né? Começa essas ligações. Mas irmãos, fecha os seus olhos por um instante. Fecha seus olhos por um instante em nome de Jesus, por favor, por um minutinho só. Fecha seus olhos. Você possa elevar teu pensamento ao Senhor nessa hora. Fecha seus olhos, Pai. Nessa hora, Deus, nessa oportunidade, Pai, eu quero te louvar, Deus, e te dar graças, Pai, apresentando, Deus, a vida, Senhor, de cada dizimista, apresentando, Pai, a vida de cada ofertante da tua casa. Abençoa, Deus, a vida dos teus filhos, Pai. Continua, não vou nem dizer cuida, porque eu sei que o Senhor tem cuidado, mas eu te peço, continua cuidando, Deus, da vida dos seus filhos. Acrescenta, Deus, na vida deles, Pai, em nome de Jesus, os teus filhos, Deus, que são fiéis na tua casa e são responsáveis, Deus, por essas portas, Deus, estarem abertas, Pai. Que, Deus, nada, Deus, possa faltar na sua despensa, mas que o Senhor sempre, Deus, possa agir com provisão, para que os teus filhos possam, Deus, provar o gosto, Deus, da tua fidelidade, Pai.
E alguns dos seus filhos ainda, Deus, que ainda não tem o privilégio, Deus, de estar contribuindo na tua casa, eu te peço também que o teu Espírito Santo possa colocar, Deus, e plantar o desejo no coração de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, e eles possam experimentar, Deus, aquilo que o Senhor diz na tua palavra: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, aquilo que o Senhor tem para cada um dos seus. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, e que a tua palavra possa encontrar um lugar no coração dos teus filhos, Pai, nessa noite. Eu te agradeço. Amém. Irmãos, eu acredito que um dos salmos assim, que mais me chamou a atenção desde que eu cheguei à igreja foi o salmo de número 1. Cada um se identifica com algo. Eu sei que a Bíblia toda nós amamos e temos ela como palavra de Deus, e né? Mas sempre tem algo assim na Bíblia que nos chama mais atenção. E quando eu cheguei na igreja, o salmo de número 1 foi algo assim que me chamou muita atenção, despertou no meu coração, porque fala a respeito de mudança, fala a respeito de a conduta, uma caminhada com Deus. O salmo de número 1, por exemplo, puxa, se a gente for resumir mesmo, dá para resumir a Bíblia aqui no salmo de número 1, né? Ensina, mostra o caminho que nós precisamos andar para termos um encontro com Deus. Mas ele diz assim, querido: bem-aventurado ou feliz o homem, né? Ou seja, irmãos, principalmente nessa época de pandemia, onde todo mundo se afasta, né? Parece que a felicidade, parece que a felicidade está cada vez mais escassa, né? E as pessoas buscam felicidade em uma coisa e outra, mas muitas vezes não encontram. Então, quando nós falamos em felicidade, quantos aqui querem ser felizes? Quantos aqui querem ser felizes? Amém? Você quer ser feliz, amado? Verdade. E eu também. Você não está sozinho nessa, não. Também quero ser feliz. É o desejo de cada um de nós. Então, o desafio nosso é justamente isso: encontrar a felicidade. Tem uma canção, a gente é meio ligado nessas coisas, vai falando, vai lembrando. Tem uma canção, um louvor do Genésio de Souza, mano. Pensa num negócio antigo. Genésio de Souza, quando ele ministrava nas igrejas, ele dizia assim numa canção, no louvor: felicidade está no Filho de Deus, a liberdade está no Filho de Deus, que é Jesus. Olha, lembro de trecho ainda. Mas, irmãos, ou seja, mas todas as pessoas querem ser felizes. Se a gente, por exemplo, chegar num bar, por exemplo, onde lá as pessoas se embriagam, perguntar assim: você quer ser feliz? O camarada vai dizer: claro que eu quero, por isso que eu estou aqui tomando uma em cima da outra, porque eu quero ser feliz, porque ele acha que a felicidade está lá. Se a gente for, por exemplo, se tiver essa liberdade, não vá, tá? Só estou falando, tá? Só estou dando exemplo. Se a pessoa for no prostíbulo, por exemplo, e dizer assim: quem quer ser feliz? Todo mundo levanta a mão, né? Eu estou aqui porque eu quero ser feliz, né? Isso que me traz felicidade. E por vários lugares que a pessoa for, ela for perguntar exatamente quem quer ser feliz neste lugar, e todas as pessoas vão dizer que sim, né? Mas a palavra do Senhor, ela mostra, né, uma direção. Isso sendo introduzido dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, né? Quem não gostaríamos de ter um lar feliz, um lar abençoado, um lar de paz, né? Muitas vezes não é assim que acontece, mas nós lutamos constantemente para isso. Nós ensinamos os valores, mostramos ali o caminho através da palavra, uma direção para que possa realmente ter ali um lar abençoado. Se você ler, por exemplo, Salmo 126, 127, 128, fala um pouco a respeito disso, né, de caminhos que podem levar uma família a ser abençoada. Então, irmãos, ele diz assim: olha, bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, conselho dos perversos, conselho daqueles que não têm a Deus e não temem ao Senhor. Tanto que nós, nos nossos dias, nós vivemos por referência. Eu até estava vendo esses dias algo a respeito do pastor João Henrique Palharim. Quantos conhecem o pastor João Henrique Palharim? No final do culto a gente vai estar orando, apresentando a vida dele diante do Senhor. Um homem de Deus, está passando por problemas de saúde, e eu acredito que foi assim uma referência na minha vida, no ministério, desde que eu comecei, né, a atuar ministerialmente falando. Quando nós morávamos no Jardim Rodrigo, é difícil pegar rádio lá em FM, nós ouvíamos uma Rádio Melodia, lá do Rio de Janeiro. Você sabe como é que eu ouvia, irmãos, as pregações do João Henrique Palharim? Você tem ideia de como é que eu ouvia, como é que eu fazia para ouvir? Eu tinha um receiver, quem tinha aparelho de som, essas coisas, conhece receiver, né? Eu tinha um receiver. Então, irmãos, tem aquelas antenas direcionais, são direcionais, para o lado que você vira ele puxa o sinal, mas lá no Rodrigo nem direcional. Então eu punha assim um fiozinho de cobre na antena e eu ficava segurando assim, para onde punha na frequência, para onde pegava a rádio eu parava, opa ali,
pego uma cadeirinha e ficava segurando. Eu ficava segurando, irmãos, para ouvir pregações, ministrações do pastor João Rico Palharim naquela época. E não dá para soltar, porque se você soltar, perde o contato, então tem que segurar mesmo. Então eu ficava segurando, né? E eu ouvia aquelas vigílias que atravessavam a noite, e lá no Jardim Rodrigo, para se alimentar. Então, irmãos, nós sabemos que vivemos assim, buscando referências. Mas quando se fala assim a respeito de andar no caminho, nós sabemos que não dá para buscar referência em qualquer lugar, né? Onde nós vamos buscar, por exemplo, referência quando nós falamos a respeito de família, né? Na mídia? Não dá. Hoje mesmo, Leandro, em um momento lá, quando eu estava te esperando, eu vi uma criança passando com um brinquedinho. Sabe aquele brinquedinho que tem a cor do arco-íris, que o pessoal está usando muito por aí? Estava ouvindo um brinquedinho daquele lá. Fica atento, a gente vai estar falando sobre isso ainda. Não é o momento hoje, mas a gente vai estar falando ainda. Então, irmãos, o que nós podemos buscar de referência para trazermos para dentro da nossa casa, né? A Bíblia nos diz no livro de Deuteronômio para nós não trazermos nada que não seja abençoado para dentro do nosso lar. É porque o nosso lar, irmãos, tem uma porta. Nós sabemos que só entra dentro de casa, irmãos, que nós deixamos, ou o que nós deixamos entrar. Por várias portas, as coisas, as informações, elas têm acesso através da TV, através de internet, através de informações pessoais mesmo, de muitas maneiras, através do rádio, de muitas maneiras, as coisas elas entram, as informações elas entram, né? Então, que conselho nós temos ouvido e temos trazido para dentro da nossa casa? Os conselhos não faltam, irmãos, só que muitas vezes, e quase sempre, nós precisamos passar ele numa peneira, filtrar os conselhos, né? Para saber se realmente isso vale a pena. E quando nós olhamos para a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, quantos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? E ela sempre vai continuar sendo a palavra de Deus. Mas que muitos digam, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia... Irmãos, Deus não depende de alguém crer ou de alguém deixar de crer, ela sempre vai ser e pronto. Algumas pessoas comentam, eu não acredito no fim dos tempos. Irmãos, independente se a gente acredita ou não, Deus ele tem algo escrito para final. Só que nós podemos escolher a melhor parte. Amém? Quantos aqui gostam de coisa boa na vida? Coisa boa é bom, né? Quando tem notícia para contar, né? Tem duas notícias para contar, você fala, conta boa, deixa ruim para lá, guarda para você. Não fala ruim não, só fala boa. É assim que funciona, né? Então a gente gosta de coisa boa para nós. Então o Senhor tem separado a parte boa para nós. Sabe, irmãos, o Senhor tem separado a parte boa para a nossa família. O Senhor, através dos conselhos da Bíblia, irmãos, tem permitido que bênçãos entrem dentro do nosso lar, e nós tenhamos o lar abençoado. Deus dá toda a condição, Deus dá todo o suporte para que nós venhamos a receber conselhos sábios da parte dele, da parte do Espírito Santo, da parte da palavra. E nós, irmãos, com aquilo que tem de melhor, irmãos, nessa terra, irmãos, o Senhor, ele tem separado para os seus filhos. Você pode ter certeza disso, pastor, mas o melhor dessa terra é o ouro, é a prata, Irmãos, se o ouro e a prata fosse o melhor dessa terra, irmãos, não geraria tanta morte assim, sabe? Esse tipo de coisa. Tudo isso pode ser bom, desde que Jesus esteja junto, desde que Jesus faça parte desse conteúdo aí. Mas olha só, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando ele fala sentar na roda dos escarnecedores, ele não está dizendo, irmãos, por exemplo, na fila, no refeitório, lá na empresa, por exemplo, tem tantas pessoas ali que não tem Jesus. Eu não vou nem sentar aqui porque não... escarnecedor, eu nem vou sentar aqui, meu Deus, eu vou fugir daqui. Não, irmãos, aqui ele está falando a respeito de concordância, aqui ele está falando a respeito de tomar conselhos para si e fazer parte daquele grupo, de forma nenhuma. Nós sempre falamos, irmãos, Jesus, ele estava em todos os lugares, mas ele não concordava com todas as coisas, muito pelo contrário, por onde ele passava, ele transformava, não é? Se por exemplo acabar, por exemplo, a luz, a energia, por exemplo, exatamente agora, a luz, por exemplo, como agente transformador, onde ela chega, ela muda o estado, né? De escuridão, ela traz a claridade. Então, exatamente isso, há uma escuridão, por exemplo, no nosso meio, mas através da luz de Deus em nós podemos clarear. Quando a conversa chega até nós podemos mudar o rumo, e aí vai trazer exatamente luz para essas pessoas. E sabe por que muitas pessoas ainda estão na condição de zombadores, irmãos? Porque às vezes o evangelho não chegou até a pessoa, porque às vezes a gente ainda não intercedeu, às vezes a gente ainda não orou, e a pessoa às vezes não tem ideia realmente do que é Jesus, e de quem é Jesus, e de aquilo que realmente que Jesus pode fazer.
Porque nem todas as pessoas são o que são, muitas vezes porque elas querem ser, mas porque muitas vezes ainda estão sendo enganadas. Por exemplo, você vai conversar, por exemplo, com um morador de rua, irmãos. Nem todas as pessoas querem estar lá. Muitos se aproveitam disso, sim, nós sabemos, mas nem todas as pessoas querem estar lá. Muitas pessoas foram injustiçadas, às vezes perderam seus bens, às vezes, sabe, e isso levou eles a estarem lá. Muitas vezes, momento difícil da vida, sabe, e a pessoa, de um momento precipitado na vida, tomou a atitude errada e acabou parando naquele lugar, e depois perdeu ali o apoio, o suporte da família, e não tem onde ficar. E às vezes a pessoa ela vai parar exatamente neste lugar, sabe, querido? Então nem todas as pessoas fazem o que fazem. Não estou justificando o erro, tá? Só estou falando que nem todas as pessoas fazem o que fazem simplesmente porque elas querem fazer, mas muitas vezes elas são iludidas. Adão e Eva não queriam exatamente ele comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, mas eles foram enganados, diz a Bíblia, irmãos. Eles foram enganados, e essa enganação continua até hoje. Mas por que, querido? Nós precisamos orar pelo nosso bairro, nós precisamos orar pela nossa cidade, nós precisamos orar pela nossa nação, para que esse espírito de enganação, irmãos, ele bata em retirada em nome de Jesus. Por mais que o príncipe desse mundo seja Satanás, nós sabemos que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas, querido. Nada acontece, querido, se Deus não permitir. Nós sabemos muito bem disso, tá bom, querido? E esse Jesus é o teu Senhor. Mas ele diz assim, olha, antes, acima de tudo isso, essa pessoa ela tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na lei do Senhor ele medita constantemente, ou seja, a palavra está gravada no coração. Eu não estou falando que, por exemplo, a pessoa tem que, bom se pudesse, né? Mas por exemplo, você está no trabalho, você está lá realizando alguma atividade que exige concentração, você está lá, ao Senhor, eu meu pastor, nada me faltará, deitar me faz viver do espaço. Não estou falando sobre isso, estou falando de algo que está ali guardado, gravado no teu coração. Você sabe, por exemplo, quando algo está gravado no teu coração, está registrado ali? Por exemplo, quando acontece algo de repente assim, pá, de repente, você já aciona Jesus Cristo, já aciona a graça e misericórdia, sabe? Num tempo atrás, o que a gente acionava, irmãos? A gente não precisa nem procurar muito, o primeiro palavrão que vinha na mente, a gente catava, que já soltava pela boca, e já saía, desse jeito, ela. Hoje a gente glorifica a Deus. Hoje a gente muitas vezes passa por um processo de injustiça na nossa vida, né? Mas a gente glorifica a Deus porque a gente sabe que, independente de todas as coisas, tudo isso, irmãos, um dia vai ter um fim, e nós sabemos que Deus, Ele não está longe de nós, mas Deus está perto de nós, Deus está vendo todas as coisas. Então, irmãos, tenho prazer na lei do Senhor, ou seja, pois nisso, a partir do momento que nós aprendemos, irmãos, como casa, como família, a partir do momento que nós aprendemos, irmãos, a ter prazer na lei do Senhor, por que Deus ele nos indica tudo isso, irmãos? Porque há benefícios. Por que Deus, por exemplo, mostra, olha, não passa por aqui? Porque quando a gente olha, por exemplo, para Jó, o homem reto, temente a Deus, o homem justo, o homem que se desvia do mal, ele teve privilégios, ele teve benefícios na vida dele. Lá na frente Deus mostrou realmente o benefício que tem a pessoa quando ela caminha dessa forma. Então quando Deus ele diz assim, olha, você vai ser bem-aventurado se você não concordar com coisas erradas, você vai ser feliz se você não tomar conselhos errados de outras pessoas para você agir. É diferente de muitas pessoas que não têm conselhos, pessoas que não têm uma opinião para ouvir. Nós temos opinião. Deus deu conselhos para nós, Deus já deu a opinião dele para as nossas vidas a respeito daquilo que ele quer de nós. Amém, querido? Então, cada vez que nós lemos a Bíblia, cada vez que nós lemos a palavra de Deus, são opiniões, são sugestões de Deus para a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida abençoada, para que nós tenhamos uma vida, querido, tanto abençoada aqui na terra, como muito mais abençoada ainda o dia que o Senhor Jesus voltar nos ares para nos buscar. Tá bom, querido? Então ele continua dizendo assim, olha, pois será. Ou seja, a partir do momento que a pessoa ela se desvia daquilo que desagrada ao Senhor, a partir do momento que a pessoa coloca o coração realmente na palavra de Deus, então essa pessoa ela vai ter um privilégio, um benefício. Às vezes algumas pessoas comentam assim e falam que Deus ele tem prediletos, né? Na verdade Deus não tem prediletos, irmãos. O Senhor simplesmente diz que Ele não lança fora aquele que chega até Ele. Mas só que nem todas as pessoas chegam até Ele. Aqueles que chegam até Ele, Ele abraça realmente, irmãos. Ele abraça, Ele protege, Ele guarda, Ele cuida, Ele livra, Ele faz, irmãos, a obra por completo.
Mas quando a pessoa não chega até Ele, ela fica só olhando de longe aquilo que Deus faz na vida dos outros. Amém, querido? Eu louvo a Deus pela tua vida, porque você tem amado a Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, que você tem abraçado realmente a causa do Evangelho, e é por isso que você está aqui nessa noite. E ele diz assim: olha, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, bem sucedido, irmãos. Pastor, mas por que eu estou na presença do Senhor? Eu sempre servi ao Senhor, e eu olho para a minha vida e eu não me vejo como bem sucedido. Irmãos, quem é que consegue enxergar alguma coisa no mundo espiritual realmente? Não. Será que no mundo espiritual nós conseguimos investigar realmente as nossas vidas? Será que nós conseguimos ou não? Será que Moisés conseguiria investigar a vida dele, irmãos, quando ele estava pastoreando as poucas ovelhas do seu sogro Jetro, lá no deserto de Midian? Será que ele se sentia como alguém bem sucedido, ou como alguém realmente que Deus tinha um plano para ele? Será que ele conseguiria? Será que Noé, por exemplo, lá no tempo dele, irmãos, quando ele fez aquela arca gigante, irmãos, e ao invés de as pessoas entrarem na arca, os animais entraram na arca, e somente Noé e sua família se salvou? Será que não havia algo assim dentro de Noé, como quem diz assim: puxa, eu fiz a arca para homens, mas animais entraram, porque os homens rejeitaram, e somente a minha família foi salva? Mas puxa, peraí, será que Deus me chamou para salvar os animais? Irmãos, a pessoa bem sucedida, irmãos, é aquela que está no centro da vontade de Deus, no centro da vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João que o vento sopra, irmãos, para onde quer ele sopra, ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Como essa canção que cantou, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Irmãos, isso acontece com aquele que é nascido de Deus. Ou seja, as pessoas olham para nós, irmãos, aparentemente elas nos veem como derrotadas, irmãos. Assim como quando as pessoas olhavam para Jesus na cruz, por exemplo, lá estava o topo do ministério de Jesus. O auge do ministério de Jesus não foi na cura simplesmente, irmãos, não foi na libertação, não foi quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando ressuscitou a filha de Lázaro, quando curou o cego Bartimeu, cego muito conhecido. O topo, o auge do ministério de Jesus não foi esse, irmãos, mas quando ele subiu lá na cruz, quando lá as pessoas imaginavam que ele estava sendo derrotado, e lá ele disse: está consumado. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Reis utilizavam essa expressão quando eles tinham dominado já a situação. Ele disse: está consumado. Ou seja, lá Jesus foi vencedor, e isso agradou a Deus. Deus aceitou o sacrifício, e Jesus foi bem sucedido na sua obra, porque ele veio exatamente para isso. Então, voltando aqui à pergunta: será que nós realmente conseguimos investigar a nossa vida na condição de bem-sucedidos? Ou será que nós deixamos muitas vezes o momento tomar conta do nosso coração, e nós achamos simplesmente aquilo que está diante dos nossos olhos? A partir do momento, irmãos, que estamos deixando a palavra de Deus entrar realmente no nosso coração, estamos ouvindo a voz de Deus, irmãos, ali, sabe, na intimidade, na comunhão com o Espírito Santo, você pode ter certeza, querido, que você é bem sucedido na presença do Senhor, que você é árvore plantada junto a ribeiros de água, e pode dar o fruto na estação própria, e tudo quanto você fizer, querido, vai ser próspero diante do Senhor, em nome de Jesus. Então, irmãos, ele mostra maneiras de nós sermos abençoados, se levarmos isso para dentro da nossa casa. Talvez nós não tenhamos ouro, irmãos, talvez não tenhamos prata para deixar para os nossos filhos. Talvez hoje os nossos filhos vão pensar assim: puxa, mas que será que o pai deixou, além daquele carnê gigante lá que está lá em casa para pagar todo mês, né? O que será que o pai deixou? Eu lembro quando minha mãe faleceu. Minha mãe, irmãos, ela é um amor de pessoa. Não é porque minha mãe não, mas ela era assim não tem explicação para descrever minha mãe. E quando ela faleceu, ela tinha comprado um aparelho lá no Magazine Luiza, e eu fiquei nessa: poxa, o carnê grandão lá, poxa, minha mãe morreu. Eu pensei assim dentro de mim por um instante, porque assim, processo de transição, estava vindo do mundo para a igreja, né? Pensei eu dentro de mim: bom, se a Magazine Luiza quiser cobrar, vai cobrar minha mãe lá no cemitério, porque eu não fui conta, cobra ela, manda o nome dela para a SPC. Eu pensei isso, né? Mas logo veio algo dentro de mim assim, irmãos: ela era minha mãe, sangue do meu sangue, da família. E veio o seguinte pensamento: até depois de morto, eu quero honrar minha mãe. Aí eu fui lá e falei assim: ó, minha mãe fez uma compra aqui, e eu queria saber como é que está a situação.
ela puxou a ficha e falou assim: tá, sua mãe está devendo aqui tanto, né? E eu falei: então, ela estava, né? Porque ela partiu dessa aqui. Ela falou: então, como que você vai fazer? Você vai pagar ou como é que você vai fazer? Eu falei: não, só quero ver aí quanto que falta para a gente acertar a situação. Você vai pagar? Eu falei: vou pagar sim, vamos acertar isso aí. Dor no coração, vamos acertar isso aí sim. E aí nós pagamos, né? Essa despesa que havia lá ainda. Mas, ou seja, irmãos, o que nós entendemos, irmãos? O que nós, tiramos, irmãos, de tudo isso, irmãos? Deus, Ele traz coisas boas para nós. Deus planta coisas boas no nosso coração. Nós podemos não deixar para os nossos filhos, talvez não ter condição de deixar para o nosso filho, talvez o ouro e a prata desse mundo, dessa vida. Mas nós podemos deixar um legado a eles. O ouro e a prata passa, se não souber administrar muito bem, irmãos, vai passar necessidade, mas nós sabemos que quando deixamos um legado dentro deles, irmãos, eles vão carregar e eles vão passar para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. E o dia, irmãos, que eles tiverem, irmãos, a necessidade de bater na porta, ou o desespero, ou a angústia, ou a aflição, eles vão entender, irmãos, que ouro e a prata dessa vida não vão poder fazer nada por eles, mas o pai deles, mas a mãe deles deixou a respeito de um Deus, conselhos a respeito de um Deus, que quando ele orasse, Deus podia curar, tirar a dor ali do coração, tirar o aperto do coração, que quando ele orasse e buscasse realmente a Deus, Deus poderia livrar ele, sabe, querido, toda aquela aflição, toda aquela angústia no peito, sabe, querido, aquele desespero da alma, muitas vezes, que tenta entrar e invadir a mente, o coração da pessoa. O legado, irmãos, quando nós deixamos a informação plantada, aquilo que diz na palavra do Senhor, inculcar a criança, colocar dentro da mente dela, irmãos, sobre os princípios de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus realmente pode, e aquilo que Deus realmente quer fazer. E Deus quer fazer coisas grandes nas nossas vidas. Deus quer fazer coisas grandes, irmãos, na nossa casa. Deus quer fazer coisas grandes na nossa família, irmãos. Deus quer fazer coisas maravilhosas, sabe, querido, Deus quer fazer coisas assim tremendas, irmãos. Mas o Senhor precisa de cada um de nós, que nós sejamos esse agente, que nós sejamos essa árvore plantada junto a ribeiros de água, que venha realmente, querido, ser regada pelo Senhor. Que quando, querido, por mais que a seca ela venha a existir, aquelas árvores que são plantadas, irmãos, ali próximos, a raiz, muitas vezes ela está ali por baixo, irmãos, e ela alcança a água, e a água, irmãos, nós sabemos que a água é vida. A água é vida, querido, a água é vida. 1/3 ali do planeta, irmãos, simplesmente ali terra, pequena porção de terra, mas o restante ali, toda a água, sabe, divide entre água salgada e água doce, mas o restante, toda a água, é mais água do que terra, aquela imensidão do que esses oceanos imensos, infinitos aos nossos olhos, sabe, querido, mas o Senhor quer também, irmãos, que esse mesmo rio, como cantamos aqui, esse rio que jorra do trono de Deus, ele possa passar nas nossas vidas, possa passar ali, querido, dentro do nosso lar, ele possa, querido, passar ali, querido, entrando nas nossas vidas, nas nossas casas, para que a nossa família seja contagiada, querido, com a água viva, não simplesmente com a água essa que está em racionamento, mas a água de Deus, ela nunca entra, querido, em processo de racionamento, muito pelo contrário, mas todo aquele que busca, ele bebe da água de Deus, e Deus, ele tem com fartura para cada um de nós, amém, amado? Estávamos falando aí, esses dias atrás até mesmo, e logo começa racionamento, e essas coisas todas, sabemos, os homens, eles são imperfeitos, irmãos, eles só podem dar aquilo que eles têm, mas porque eles são imperfeitos, eles são limitados, mas nós sabemos que Deus, ele é infinito em todas as coisas, nós sabemos que Deus, ele é perfeito em todas as obras, e nós sabemos, querido, que o Senhor tem mostrado na palavra dele, caminhos, o Senhor tem mostrado na palavra dele, querido, direções, que nós vamos chegar exatamente nesse rio, que nós vamos chegar, querido, exatamente em lugares onde nós vamos ser bem-sucedidos, e esse lugar, querido, é nada mais, nada menos que a palavra de Deus, que a presença do Senhor, que são os nossos momentos de comunhão com o nosso Deus, amém, amado? Amém, querido? Então, querido, o Senhor, ele quer mudar, o Senhor quer fazer algo novo dentro de cada um de nós, a cada dia, o Senhor, ele quer mudar, querido, o Senhor quer fazer algo novo nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa família, ele só precisa do nosso querer, ele só precisa do nosso eis-me aqui, ele só precisa que nós venhamos realmente aceitar e trazer realmente a novidade de Deus para nós, pastor, novidade, mas
a Bíblia não foi escrita há tanto tempo, sim, querido, mas a palavra de Deus, ela é renovada a cada dia, assim como as misericórdias do Senhor também se renovam a cada manhã. Deus, Ele renova aquilo que Ele tem para cada um de nós. Todo dia, irmãos, é um dia novo para nós, todo dia é um dia de novidade para nós, que o Senhor, Ele faz ser novo, sabe, querido? E eu vejo nesse tempo, muitas pessoas, irmãos, nesse tempo, nessa época, muitas pessoas vivendo assim num desespero, muitas pessoas até mesmo que não têm esperança em Cristo Jesus, elas começam a ficar afadigadas, e entra dia, sai dia, entra dia, sai dia. Irmãos, nós temos uma esperança dentro de nós, eu acredito que a maior frustração do ser humano, ele lutar sem saber se vai vencer ou não. Eu acredito que a maior esperança, a maior frustração de alguém é quando ele começa algo sem saber se realmente ele pode terminar ou não. Mas o cristão, ele tem uma esperança dentro dele, irmãos. Ele tem uma esperança dentro dele. Há esperança para nós, porque a árvore, como diz a palavra do Senhor no livro de Jó, ainda que cortada, irmãos, a vida está dentro da árvore, a vida está dentro de cada um de nós, a esperança, irmãos, está dentro de cada um de nós, de que por mais que nós olhemos, irmãos, e venhamos a olhar para situações, e vejamos caos, e muitas vezes vejamos porta fechada, e vejamos muitas vezes, irmãos, situações difíceis, nós entendemos que além de Deus estar no controle, e de Deus ter um plano, ter um projeto naquilo ainda, irmãos, naquela condição, nós entendemos, irmãos, e nós sabemos muito bem, que para Deus, irmãos, isso não significa nada, irmãos. Deus, Ele pode mudar a situação das nossas vidas, irmãos, simplesmente num estalo de dedos, simplesmente com uma palavra, como diz o centurião, uma só palavra do Senhor, pode fazer com que as coisas elas realmente mudem. Mas o Senhor também pode nos fazer crescer através de situações, o Senhor pode nos fazer crescer através de momentos da nossa vida. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, e é preciso pedir ajuda para poder continuar, sabendo nós que Jesus está na frente de todas as coisas, irmãos. Às vezes nós olhamos de um lado, às vezes nós olhamos de outro, irmãos. Olhamos família, puxa, não é isso bem que eu queria, não é bem isso que eu planejei, que eu projetei. Olhamos muitas vezes condição, rapaz, eu achei que fosse algo diferente, irmãos. Esses, irmãos, são detalhes da caminhada cristã. O Senhor não nos chamou para olhar de lado, o Senhor nos chamou para olhar para frente. O Senhor nos chamou, querido, para caminhar para frente. O vento, ele vai soprar de todos os lados, irmãos, mas nós precisamos caminhar olhando para frente, olhando para Jesus. Muitos sussurros, irmãos, muitos barulhos, irmãos, eles vão acontecer. Barulho de tempestade, barulho de vendaval, irmãos, mas tudo isso muitas vezes tentando fazer nós perdermos o foco, que é Jesus Cristo. Esses momentos difíceis que estamos vivendo nos nossos tempos de hoje, irmãos, muitos não retornarão para a igreja, nós sabemos muito bem disso. Muitos foram envolvidos com uma frieza muito grande no coração, muitos não conseguem sair dos seus lares, muitos acabaram ficando dentro das suas próprias casas, e até mesmo depois que passar esse momento, muitos vão retornar, mas muitos nós sabemos que foram envolvidos por uma frieza, e infelizmente foram sufocados por tudo isso. A fé foi sufocada pelas dificuldades, pelas adversidades. Mas deixa eu falar uma coisa para você, mesmo para muitas pessoas, irmãos, que estão sendo sufocadas dentro até mesmo das suas próprias casas, há uma saída para elas. Você sabia disso, irmãos? Mesmo para muitas pessoas, irmãos, que foram atropeladas, irmãos, por essa pandemia, por tantas coisas assim, irmãos, eu quero dizer, irmãos, que há uma solução ainda, irmãos, há uma solução ainda. Mesmo para nós, irmãos, que saímos da nossa casa, estamos aqui, estamos nessa perguntando, puxa, mas e o amanhã, como é que vai ser? E para o futuro, como é que vai ser? Irmãos, Jesus diz que basta cada dia o seu mal. Nós precisamos estar atentos ao dia de hoje. Hoje nós queremos servir ao Senhor, o amanhã pertence a Ele, irmãos. A nossa preocupação, Jesus disse que não vai acrescentar nada no amanhã. A nossa preocupação não, a nossa oração, a nossa intercessão pode influenciar, mas a nossa preocupação, o nosso desespero, o arrancar os cabelos, irmãos, só vai deixar nós careca, irmãos, só isso, irmãos. Isso não vai mudar mais nada, irmãos. Desespero, eu vou gritar, grita, mas não vai mudar. Você vai conseguir talvez um pouco mais de inimizade, porque tem gente que não gosta de gritaria. Eu mesmo não gosto de gritaria, irmãos. Eu não gosto de gritaria. Eu gosto daquelas coisas assim mais silenciosas, mais na calmaria.
sabe? Mas na calmaria. Quando nós casamos, irmãos, minha esposa tinha dificuldade de entender essas coisas. Você vê que quando eu começo a falar, o microfone parece que fica meio baixo. Quando eu canto, então parece que todo mundo está cantando mais alto que eu. Eu sou assim, mais tranquilo, mais sossegadão no falar, irmãos. Eu falava e minha esposa falava assim, irmãos. Eu falava, rapaz, parece que essa mulher está com megafone. Eu falava, ela falava alto. Eu perguntei, por que você fala tão alto assim? Eu estou aqui do teu lado. Ai, minha mãe me ensinou, olha o legado aí. Minha mãe me ensinou a ser assim, então eu acostumei a ser assim. Eu falava, então tá, então continua, as coisas vão mudar. Hoje, graças a Deus, estou. Mas ela falava alto demais, alto. Eu falava, Jesus amado, daqui a pouco estou com um problema de ouvido que a mulher fala muito alto. Então, irmãos, muita coisa muda, irmãos. Muita coisa muda. A gente tem esperança que as coisas mudem. Muda, irmãos. Nós sabemos disso, querido. As coisas podem mudar para a tua vida. Sabe, irmãos? Não pense que Deus está me deixando por último porque Deus não me ama. Deus, não, irmãos. De maneira nenhuma. Deus, Ele simplesmente tem um plano em todas as coisas. Se Deus nos der, irmãos, exatamente aquilo que nós estamos buscando, irmãos, Deus, Ele é bom, Deus é perfeito, e Deus é maravilhoso. Se Ele não der, irmãos, se Ele não permitir, irmãos, do mesmo jeito, Ele é perfeito em todas as suas obras, Deus continua sendo maravilhoso, porque Ele sabe exatamente aquilo que faz. E sabe no amor que eu vejo maior, irmãos, de Deus nas nossas vidas? Sabe naquilo que eu vejo o amor maior de Deus? Quando o Senhor nos abençoa exatamente com aquilo que nós gostaríamos, é maravilhoso. Mas eu vejo um amor muito maior, e Deus, sabe, o desejo do coração de Deus que a gente venha realmente demonstrar é quando Deus diz não para nós, e ainda assim a gente continua na presença dEle. Irmãos, é oportunidades muitas vezes que nós temos de mostrar para Deus, como que diz Deus, se o Senhor me abençoar, Deus, eu estou aqui, mas se o Senhor disser não para mim também, eu sei que o Senhor está fazendo para o meu melhor, eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Sabe, querido, nós podemos tocar o coração de Deus, seja com sim ou seja com não, mas a nossa fé vai nos levar, querido, a continuar sempre buscando a presença do Senhor, sempre batendo, batei e abrir-se-vos-á, porque todas as coisas são dEle, porque por Ele e para Ele e dEle são todas as coisas. Nós nascemos para Ele, nascemos para o louvor da glória dEle, nós viemos dEle, nós vamos voltar para Ele. O Senhor nos comprou, querido, exatamente para Ele, e nós somos propriedade exclusiva, como diz a palavra do Senhor, propriedade exclusiva dEle, separados para Ele, um povo cuidado, um povo ali, querido, totalmente separado e guardado para Ele. Sabe, quando Jesus, eu gostaria de estar orando pelas famílias nessa hora. Quando Jesus, irmãos, Ele foi orar ali pelos seus discípulos, quando Jesus foi orar pelos seus discípulos, Ele falou assim, Pai, eu oro, Pai, a Ti, não por esses que são do mundo, mas por esses aqui, por esses, Pai, que largaram todas as coisas, estão caminhando comigo, esses que largaram tudo estão aqui, eu oro por esses, para que o Senhor guarde e para que o Senhor os livre do mal. Quantos aqui estão caminhando com Jesus? Quantos aqui estão caminhando com o Senhor? Então essa oração permanece pela tua vida também. Então essa intercessão, ela continua ecoando, querido, e ela ainda encontra lugar em nossos corações. Não tome posse dessa palavra no nome de Jesus. Jesus tem o melhor para a tua vida, amém, amado? Se coloque de pé nessa hora, em nome de Jesus. Nós estaremos, se tem algum cântico, não sei, se estiver, vocês podem tomar seus lugares, se não, fique à vontade, mas eu gostaria de estar orando nessa hora, por todas as famílias que estão aqui nessa noite. Eu gostaria de estar orando em nome de Jesus. Querido, nós vemos que sempre há um grau de dificuldade quando nós falamos em família, né? Quando nós falamos assim em parentesco, quando nós falamos assim, sabe, querido, em pessoas convivendo no mesmo ambiente, nós sempre vemos dificuldades. Às vezes alguém quer realmente se entregar diante do Senhor, outros resistem, às vezes não colaboram dentro da própria casa para que o ambiente seja realmente um ambiente agradável, um ambiente que Deus possa realmente fazer algo. Eu sei disso, irmãos, mas isso não merece, irmãos, a nossa crítica, irmãos, mas isso merece a nossa intercessão. As pessoas, elas muitas vezes tomam atitudes, às vezes achando que é certo, porque ainda não encontraram a certeza de Deus nas suas vidas. Mas você encontrou a certeza de Deus, você sabe o que é bom para você, porque você entendeu a palavra do Senhor.
Então, irmãos, as pessoas que muitas vezes contrariam, muitas vezes, irmãos, oferecem barreiras para que nós venhamos realmente a preparar um ambiente dentro da nossa casa, um ambiente cristão, é porque as pessoas ainda estão precisando de oração e da nossa intercessão e da nossa compreensão, para que as pessoas realmente possam chegar, irmãos, ao pleno conhecimento da verdade, elas realmente serem libertas por Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Elas podem ser livres, irmãos, mas elas não são livres do tapão ou da crítica ou coisas parecidas, irmãos. Elas são livres através de nós estarmos abençoando, nós estamos abraçando realmente essas pessoas, não expulsando elas de perto de nós. Escarnecedor, sai para lá. Não, escarnecedor, nós vamos estar orando pelos escarnecedores, e eles vão conhecer a Cristo também através das nossas vidas. Amém, querido? Amém, amado? Aleluia. Então feche os seus olhos, se você puder, aí onde você está. Semana que vem eu vou pedir, querido, para que você traga uma foto de alguém que representa a tua família, para que você esteja orando. Mas feche os seus olhos onde você está. Se você tem a oportunidade de estar alguém próximo da tua família, você fica aí do lado. Se você não tiver oportunidade, fica à vontade, querido, fica à vontade em nome de Jesus. Mas eu te peço...